Para quem está acompanhando a live, está entrando, me diga qual foi a memória ou qual foi a frase ou palavra que foi dita nesses 2 dias de live que mais mexeu com você, o que mais fez sentido para você. O que fez sentido que até agora conversamos sobre as memórias em relação ao nosso corpo. Bom dia, Andréia. Hoje Cascavel tá chovendo, uma esperada chuva, desejada chuva, clima gostoso, favorável. Gratidão, André, gratidão. Segunda, terça, falamos bastante sobre algumas memórias. E nós estamos falando nesses 3 dias sobre emagrecimento, sobre nossas memórias de emagrecimento, nossa relação com o nosso corpo, nossa relação com a nossa mãe. Bom dia, Jaqueline. Gratidão, gratidão. Bom dia, Fernanda. Que bom. E temos que, quando olhamos para a mãe, né, que a gente está falando, bom dia, Graziele, tudo bem? Nós precisamos compreender que nosso pai também tem mãe, nossa mãe também tem mãe, então nós estamos olhando para as diversas mães de nossa vida, que está tudo aqui dentro de nós. Ontem eu falei na live sobre bastante em relação à mãe, e algumas pessoas me questionaram e eu disse ok, então eu vou falar um pouco mais sobre essa questão para você compreender bastante sobre a amamentação, sobre o nascimento, sobre as rupturas, porque muitas pessoas, assim como eu, como você, quando nós pensamos em nossa mãe, acreditamos, olhamos, integramos e dissemos eu me dou tão bem com a minha mãe. Então, aonde está o ponto-chave? Como eu disse, nosso pai também tem uma mãe, nossa mãe também tem uma mãe, então pode estar numa memória transgeracional? Pode estar sim. Mas algumas situações acontecem bem ali na hora do nosso nascimento, e se você puder voltar na linha do tempo e tentar entender como foi o seu nascimento, é importante, porque quando você nasce, o próximo movimento que você vai fazer é a degustação com a mãe. A gente falou um pouco sobre isso ontem, mas eu quero especificar um pouco mais, explicando um pouco mais essa questão, porque algumas pessoas ficaram em dúvida. Aqui nesse ponto, quando falamos do nascimento e a primeira degustação com a criança, com a mãe, nós temos que lembrar que cada geração é uma época. Então, se você é de uma época em que o bebê ele ia para um berçário, precisa se entender que a criança fica todo um período de 7, 8, 9 meses com a mãe. E quando ela nasce, oi Ana Paula, ela vai para o berçário. Quando ela vai para o berçário, ela tem a sua primeira ruptura com a mãe. Uma ruptura do qual ela não compreende. Então, o primeiro contato, todo esse tempo que estamos dentro da nossa mãe, nós estamos vinculados o tempo todo com ela. Quando existe um movimento de ruptura, nós não compreendemos na nossa infância, no nosso primeiro momento com a mãe, qual é o motivo que ela nos abandonou. Para a criança é um grande abandono realmente. A minha mãe me abandonou e eu me sinto rejeitado. Esses são os 2 pontos. E logo depois da rejeição vem o sentimento de eu me sentir triste. Essas são memórias que ficam registradas no seu corpo, no seu campo, e ela vem inconscientemente puxar esses mesmos sentimentos a vida toda.
E se você não trabalhar esse sentimento, ele vai repercutir e ele vai toda hora movimentar para que isso aconteça, para ativar essa dor até que um dia você tenha coragem de olhar. Por isso que no workshop, quando nós vamos falar das diversas memórias, você vai compreender que para um emagrecimento favorável não é só uma memória. Então fizemos uma constelação, vai aparecer uma das memórias e pode ser o ponto chave para todas as outras memórias ou liberação daquilo em uma pequena memória. Mas porém, algumas pessoas elas carregam no seu corpo várias memórias. E isso é que às vezes vai fazer com que ela faz uma constelação, faz uma terapia e ela libera aquela memória. A memória foi modificada ou a frequência vibracional foi modificada. Só que daqui a pouco ela traz uma outra memória, uma outra dor, um outro movimento. E aí ela fica puxando inconscientemente essas memórias para ser trabalhadas. Então eu vou falar especificamente de duas memórias muito importantes. Como que vai funcionar? Então eu saí de dentro da minha mãe, ou por cansaço, ou porque a minha mãe estava correndo risco de vida, ou impossibilitada de me segurar, de me agarrar, nós fomos desvinculadas. Nesse desvincular, o meu primeiro contato com a minha mãe, ou a minha primeira amamentação, às vezes ela não é favorecida, ou ela não é conectada, ou ela é conectada e logo após ela tem a ruptura. Mas o sentimento que vai ficando dentro da pessoa é um sentimento de vazio, de que eu fui abandonado, falta alguma coisa, eu não estou completo, falta o toque. Para quem nasce com o sentimento de que precisa e gosta de toque, se mamãe não ficar tocando ou tocar para a criança dizer sim, mamãe está aqui me protegendo, ela vai ter um sentimento de desproteção. Porque imagina você ir para um lugar, né? Um lugar com a sua família, um lugar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu marido, e aí uma pessoa estranha pega você e tira você e coloca lá num outro setor sem você conhecer ninguém. Qual é a sensação que vem quando alguém faria isso com você? Então você precisa compreender que para a criança, únicas pessoas que ela tem conhecimento, o elo mais forte é com a mãe, com o pai, talvez com os irmãozinhos, algum vovô, uma vovó, uma tia que tiveram na convivência. Tirando isso, ela não conhece mais ninguém. Então se ela vai para um hospital, se ela vai para um outro lugar, ou na época tinha parteiras, ou eu vou para um hospital, outra pessoa tocar na criança é algo novo para a criança. É algo que pode doer profundamente na alma dela, num sentimento de que pessoas estranhas podem fazer algo comigo, principalmente se tiver no sistema dor e sofrimento em relação a crianças. Então essa ruptura ela fica com um sentimento de vazio, sentimento de abandono, sentimento de rejeição e depois completa com a tristeza. É isso que você precisa entender, que esse mesmo sentimento de separação, ele pode desencadear depois na fase adulta. Quando a pessoa sai a primeira vez de casa, é outra ruptura, ela saiu, ela se desvinculou da sua família de origem. Quando ela tem esse movimento de separação, ela pode criar a ansiedade ou o sentimento de medo, que lá no fundo ela ativou as memórias que tinha. Então ela já tinha essa ruptura, ela já tinha esse medo, ela já tinha na memória celular dela esse suposto trauma, porque não todas as crianças, mas para algumas crianças é um trauma. Quando ela vai para a fase adulta, quando ela repete a mesma sequência, o mesmo contato, a mesma separação, vai ativar o vazio, vai ativar o sentimento de rejeição, sentimento de abandono e a tristeza. Então, tudo isso nós se alegramos com o quê? Com o doce, nós se alegramos com a comida, nós se alegramos supostamente, né, complementando o vazio que tem dentro de si. Então, o vazio é complementado, e não só quando sai de casa, mas uma ruptura de relacionamento amoroso,
uma ruptura de uma perca de trabalho, de um emprego, uma ruptura às vezes de uma amizade importante, uma troca de cidade, tudo aquilo que vai ativando um sentimento de tristeza. Porque a tristeza ela vem do vazio. Eu não tenho mais todas aquelas amizades, eu não tenho mais um salário, eu não tenho mais aquele cônjuge, eu não tenho mais meus pais. Então tudo isso ao longo da vida pode intensificar, porque ela teve as primeiras rupturas lá na pequena infância, lá no primeiro momento. Então ela fica o tempo todo ativando esse movimento, que é o movimento da sugação do peito da mãe, aonde a criança se sentia inteiramente segura. Quando ela não tem mais o sentimento da segurança, né, por algum risco de vida, é um acidente, uma separação, assim como nós estamos falando, ela pode ativar toda essa parte aqui na mastigação depois, mais tarde. Querendo o movimento. Então, mascar chiclete, ela fica comendo o tempo todo. Sabe aquela pessoa que fica... Vocês já viram essas pessoas que ficam fazendo o tempo todo, comendo, parece uns ratinhos assim, que comendo. Come um grãozinho, come uma comidinha, vai comendo. Então ela tem muito essa parte da degustação na parte da infância, na primeira infância, tá bom? E aí também esse mesmo movimento não é só por rupturas, mas é por muito amor. Então, se eu amo muito a minha mãe me pegou no colo, me observou, né? O contato visual, o contato com a pele, fez massagem. Aqui eu tenho uma. Vamos lá. Assim, né? Então, ela esteve conectado com a sua criança. Ela ficou o tempo todo. Então, a criança se sentiu muito amada aqui. Muito, muito, muito amada. Se em algum momento da vida dela ela perceber que o amor foi encerrado, ela perdeu um amor da vida dela, ou um filho, ou perdeu alguma coisa que para ela era muito importante, a memória dela vai ser tão intensa que ela acaba voltando para cá, que ela quer estar com a mãe. Só que a mãe às vezes já não está mais presente, ou a mãe por algum movimento já não vai fazer isso com ela, mas o colo, então a dor emocional é muito grande, então ela precisa se sentir, então ela quer voltar para o colo, porque lá ela se sentia amada, porque lá ela se sentia protegida, e na vida ela não está tendo essa proteção mais. Então, através da proteção, ela vai começar a criar camadas de gordura ao redor do corpo dela para evitar sofrer tudo aquilo. Mas, na verdade, ela sofre. Sofre porque são momentos. Então, eu posso me alimentar, eu posso trazer o doce, eu posso trazer o sentimento, mas por algum motivo, logo depois vem todo aquele sentimento de culpa, de que ninguém me ama, ou de que quem só me amava era minha mãe, e aí a parte emocional fica muito abalada. Então, esse contato pode ser um contato de muito amor, e eu tenho dificuldade de ir para a vida enfrentando as diversidades da própria vida, ou a memória do interromper, onde eu me senti desprotegida na mão de outras pessoas, do qual eu não fui avisada com quem eu estaria, porque nem mamãe sabe quando vai para um hospital com quem está, e também não é falado para a criança. Então, esses dois movimentos são duas memórias que podem estar muito presentes. Lógico, gente, como eu falei lá no início, nós temos muitas memórias que podem estar vinculadas, muitas memórias, como ancestrais que passaram fome, pessoas que morreram de fome e inconscientemente eu quero complementar, tá? Então, mas isso a gente vai falar no workshop, que espero que você vai fazer. Então, esse movimento aqui de a mãe, do contato, do alimento, do peito, precisa ser analisado se teve, se não teve, se mamãe queria alimentar, não conseguiu alimentar, porque às vezes não é necessário precisar alimentar, mas a mamãe tendo contato sem sentimento de culpa vai fazer com que a criança tenha conexão
e isso já vai complementando dentro dela com muito amor e carinho. Sempre o importante é resgatar aquilo que foi, como teve como uma ruptura. Então, teve um sentimento de desproteção, teve um sentimento de que agora na fase adulta eu também perdi isso novamente. Então, perceba bastante como é o seu emocional, como você lida com as circunstâncias da vida, porque ela pode ser somente repetições, somente memórias que estão ali, te indicando que algo precisa ser trabalhado dentro de você, para se você se fortalecer como adulto, para você ativar e trabalhar bastante. Então, como eu disse, isso aqui nós estamos falando de uma memória, mas nós podemos ter várias outras memórias. Por isso que no workshop teve 12 vídeos falando sobre essas memórias que nós temos dentro de nós. Mas, tomo essa conscientização de que se você é uma dessas memórias que precisa o tempo todo estar mastigando, é a busca de inconscientemente do peito da mãe. Inclusive pessoas que têm muito a necessidade de fumar, eu sempre olho e sempre vejo a semelhança do cigarro parecido com o peito da mãe, essa busca. Se você tem fumantes na sua família, então ali já é uma dica de que você pode olhar para essa pessoa que também dentro do contexto dela faltou esse movimento, esse sugar o peito da mãe na infância por algum motivo. Ou por um motivo de separação, como eu disse, alguém adoeceu, alguém morreu prematuramente, ou pela geração que tirava as crianças para colocar no berçário, mamãe teve peito rachado, sabe? É um contexto, porque mamãe também quer fazer o máximo possível para o seu bebê, e se ela não conseguir alimentar, pode vir muito sentimento de culpa, e a culpa a criança pode sentir. Então, conversar com a criança, dizer que não é culpa da criança, é uma situação dela particular, que é uma situação que ela precisa olhar, honrar e trabalhar, que isso não tem a ver com a criança, mas tem a ver com memórias dela, que ela precisa trabalhar isso, solucionar isso dentro dela. Então, essas são as dicas, são as memórias que nós podemos trabalhar, e eu gostaria de saber de você se faz sentido isso para você, se você percebeu alguma memória sua a partir deste movimento, tá? Só finalizando a questão do cigarro, se você tem alguém no sistema que teve isso, que teve dificuldade de soltar, buscando o peito da mãe, reverencia e diz: eu vejo a falta que sua mãe fez na sua vida, eu sinto muito. Eu vejo a falta que sua mãe fez na sua vida, eu sinto muito. Eu sinto muito se por algum motivo dentro da sua alma você sentiu falta de mãe, eu sinto muito. Trazer esse sentimento é uma forma de você olhar para o outro, de trazer esse sentimento, de dizer: nossa, como eu vejo você. Agora eu compreendo como foi difícil para você, a falta que sua mãe te fez, ou na infância, ou na adolescência, ou na fase adulta, quando você estava passando por alguma dificuldade, tá? Então, é importante reverenciar essas pessoas também, com muito amor, muito carinho, muita inclusão, tá? A Silvina fala, vontade de comer doce sempre. O doce, ele vem muito como uma representação de tristezas, pode ser nossas, ou tristezas que tem no sistema familiar, num sentido de que o doce precisa alegrar a nossa vida, alegrar nossa jornada, alegrar nossos dias. Então o doce, além de ele mexer bastante com o nosso fisiológico, com muitas substâncias internas,
ele dentro de si, ele traz a mensagem de que estamos buscando a felicidade. Agora a minha pergunta é: quem está buscando a felicidade? É você? Ou você está buscando a felicidade por alguém próximo de você, né? Pode ser, às vezes o seu cônjuge, às vezes um filho, alguém está muito triste próximo de você e você tenta suprir, ou você mesmo, né? Suprir a tristeza de alguém. Olha que lindo, Veiga, falando que está assistindo a live com a mãe, que tocou muito e que chorou muito, tá? Que bom, que bom. Quem tem a oportunidade de abraçar a mãe, abraça muito a mãe e diz: agora eu sou adulto, agora eu posso, agora com as minhas circunstâncias, eu agradeço tudo que você me deu. E aí você faz essa reconciliação. Quem não tem mais a mamãe, às vezes, bem rapidinho, pode encontrar, às vezes, uma amiga, uma vizinha, uma irmã, e diz, aí você, né, mentaliza sua mãe e diz: deixa eu te dar um abraço como eu daria para minha mãe. E ali você faz uma dinâmica sistêmica. Aqui a gente fala como um início de uma constelação, é um movimento sistêmico, uma dinâmica sistêmica. E você imagina sua mãe, fecha seus olhos e dê um abraço e fala para a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa vai querer tirar você daquela dor e vai querer fazer de tudo para você não chorar. E você diz: só me deixa eu te abraçar. E se eu chorar, deixa eu chorar. E aí você abraça a pessoa, mentaliza ela sendo sua mãe, abraça, 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 deixa sair tudo o que precisa sair. Se precisar sair uma frase, se precisar sair uma lágrima dos seus olhos, um choro, um abraço, sabe? Para que você, dentro de você, você possa trabalhar esse sentimento que ficou incompleto. Então, aí você, depois que você encerrar, se sua amiga estiver disponível pelo tempo indeterminado, né? Talvez uns 5, 10 minutos, não tem problema, no seu tempo. Se recupera um pouco e diga: eu te agradeço por essa dinâmica, ou eu te agradeço pelo que você me forneceu. Agora você é minha amiga de novo. Você não é minha mãe, mas você me ajudou muito. Então, tirar ela do papel da sua mãe é importante para que daqui uma semana, quando você encontre ela, você não ficar chamando ela de mãe, tá? Porque senão você pode excluir sua mãe e colocar uma pessoa que não é sua mãe como mãe. Isso pode gerar conflitos. Sua mãe é sua mãe, somente sua mãe é sua mãe. Algumas pessoas na vida podem substituir a mãe no amor, no carinho, no afeto, no apoio, na proteção. E eu sempre digo que nós temos diversas mães na nossa jornada, mas como mãe substituta. A nossa mãe é nossa mãe e ela nos completa porque ela nos deu a vida. Tá bom? Joana agradecendo. Maria Nazaré também, né? Maria de Nazaré, bons resultados. Maravilhoso. Então, nesse sentido, façam esse exercício. Para quem não assistiu as lives, ou quem não, né, que você sente que essa live é importante, ela vai ficar um período aqui no Instagram e depois ela vai para o YouTube. E ela vai ficar alguns dias no YouTube, por causa que nós vamos começar a nossa jornada do workshop de emagrecimento, dia 30 de novembro, e é onde nós vamos intensificar mais, muito mais, as memórias que nós temos nessa jornada, nessa vida, nesses movimentos todos, para vocês entenderem que não é só entre eu e a mãe, mas é muito mais, são muitas memórias. Tá? Então esse exercício que você fez, você pode intensificar um pouco mais, se você permitir. Isso está me chegando agora, gente, e eu preciso falar para vocês. Então, você que vai fazer o exercício com a mãe,
você faça uns minutinhos para você, deixa aquelas palavras sair para você falar para sua mãe o que você precisar e pede para a pessoa não te dizer muita coisa, só acolher você. E aí você também pode colocar mais uns minutinhos e dizer a todas as crianças do meu sistema que não puderam por algum motivo abraçar suas mães, se despedir das suas mães, ou nesse sentido, que agora você faça. E aí você fica disponível também nesse movimento sistêmico e deixa acontecer mais um pouquinho. Aí encerrou essa dinâmica, né? Encerrou esse movimento, você sente que algo mudou neste movimento maior dentro de você. Você respira, agradece a pessoa e diga: agora eu sou eu, as crianças são as crianças, você é você, minha mãe é minha mãe. É muito importante depois desacoplar, trazendo cada um de novo no seu devido lugar, tá? Então voltando, daí eu sou eu, as crianças são as crianças, minha mãe é minha mãe, você é você. Você é você é para aquela pessoa que bondosamente se dispôs a fazer esse movimento sistêmico com você. Então essa é uma super dica que eu tô te passando para vocês. Repasse essa dica para vocês, para outras pessoas. E se você souber que alguém deseja muito fazer uma virada interna dentro dela, nós vamos ter 2 workshops. O workshop da virando a chave, né, para a parte pessoal, e para quem deseja o workshop de emagrecimento. Tanto esse workshop de emagrecimento é para quem quer emagrecer, quanto para alguém que trabalha na linha terapêutica ou nutricionistas que querem aprender um pouco mais, ter esse conhecimento um pouco mais para repassar para as suas amigas, clientes, enfim, é maravilhoso. Então nós temos 2 workshops. Para quem já fez esse virando a chave para a transformação, ele vai estar incluído aqui do emagrecimento, tá? Então, quem só quer fazer esse pode, quem quer fazer esse completo, ele vai estar junto. Porque esse aqui é básico e precisa ter, tá? Ele é o início de todos os outros workshops que nós vamos ter a partir de agora. Então é muito importante você saber disso, tá bom, terapeuta? Tá bom, cliente? Tá bom você que está aí do outro lado? Então é importantíssimo. Raquel, um beijão. Gente, quero agradecer então a presença de cada um. Obrigada, Raquel. Um beijão. Neuza, um beijão. Outro para você também. Muita gratidão por esses 3 dias de live, pela presença de vocês e por todo o movimento que tem acontecido nessa grande evolução que estamos tendo.